bem-vindos a mais um Maxi Conhecimento. Hoje o instrutor Francisco Barreiro da Sabó vai explicar um pouquinho sobre retentores, então se liga nessas dicas. Olá, eu sou Francisco Barreiro, consultor técnico da Sabó e vamos agora falar sobre os retentores. Os retentores tradicionais que vocês já conhecem há muito tempo, de borracha, carcaça e mola, o retentor básico. Essa composição, essa construção do retentor é a tradicional, que é uma carcaça de aço, aço carbono ou aço inox, dependendo da sua necessidade de projeto de construção, com borracha injetada ou vulcanizada, a borracha que nós trabalhamos dentro da nossa fábrica, e a mola que faz um aumento da pressão em cima da vedação principal, bem acima da onde ocorre toda a vedação do eixo em movimento. Por isso que a mola é tão importante. A gente vai observar nesse vídeo como funciona esse retentor trabalhando num eixo em movimento. Estes são os componentes do retentor: borracha, carcaça e mola. Vamos observar na animação que a peça conta com a vedação principal, que faz a vedação no eixo, a vedação auxiliar, que auxilia a vedação principal, não deixando entrar nenhuma impureza contaminante no eixo, as costas do retentor, que é onde apoiamos a ferramenta no momento da montagem, e o diâmetro externo, que tem a interferência no alojamento. Como pudemos observar na animação, o retentor ele é formado por borracha, carcaça e mola. A borracha e a carcaça no diâmetro externo fazem uma vedação no alojamento, com a interferência. A mola e a borracha fazem uma vedação que chamamos de vedação principal, diretamente no eixo. E é importante destacar que essa pressão da mola com a interferência da borracha é calculada, não pode ser nem muito grande nem muito pequena, até para controlar a vida útil do retentor. E tomando muito cuidado com os fluidos, com o ataque do óleo, dos fluidos existentes. Essa borracha ela é preparada junto com a mola com uma interferência bem calculada. Outro detalhe são as costas do retentor, onde a gente monta a ferramenta, o dispositivo para empurrar essa peça e fazer com que essa peça entre perpendicular ao eixo. O importante também detalhe é que a peça tem a numeração e a logomarca Sabó nas costas, aonde nós observamos e podemos verificar qual é o produto. Na próxima animação, nós vamos verificar a interferência da mola e como é importante manter essa mola dentro da vedação sem alterar a interferência, que muita gente acredita que aumentando a interferência você consegue ganhar uma vida útil na peça. E isso não é verdade, porque a mola tem que ter interferência calculada, que não pode ser nem maior nem menor em cima da vedação principal do eixo. Vamos observar. Agora podemos perceber como a vedação do retentor esquenta, causando um ressecamento e um vazamento prematuro. Por isso não devemos cortar e alterar a configuração da mola. Bom, como nós já vimos a construção do retentor, a carcaça, a mola e a borracha, agora a gente vai falar um pouquinho de cada componente. A mola, vocês viram que é importante com a pressão, com a interferência calculada. A carcaça, nós falamos, aço inox ou aço carbono, normalmente um aço baixo carbono, que é para vedação com fluidos à base de petróleo, óleo, graxa e etc. Porém, o segredo da peça é a borracha. E a borracha, nós trabalhamos com uma borracha dentro da Sabó, fabricamos lá dentro da Sabó com componentes, negro de fumo, sílica, o látex original, né? E isso tudo formado conforme a necessidade de projeto. Por isso que a borracha ela tem 4 tipos básicos.
nitrílica, poliacrílica, o silicone e o fluorelastômero. Fluorelastômero, conhecido flúor, também alguns chamam de Viton, é o mesmo material. Esse material, essa borracha, ela vai ter, cada uma delas, uma resistência térmica e uma resistência a fluidos. Isso que a gente vai observar no slide, porque cada fluido e cada temperatura da borracha vai dar uma ideia de aplicação. Por isso que no projeto, dentro dos projetos de retentores, a gente já trabalha com borrachas, fluidos, a interferência necessária e a construção da peça. Vamos observar nesse gráfico cada uma dessas borrachas com os fluidos e as temperaturas. Podemos perceber no gráfico que cada elastômero tem uma aplicação na sua faixa de temperatura, que é a sua resistência térmica, e o fluido, que pode ser vedado. Essa faixa de temperatura é tanto positiva quanto negativa. Por exemplo, o flúor, ou conhecido Viton, até 180 graus positivo, com vedação de óleo e combustíveis. Silicone vai até 150 graus, temperatura positiva. Também existe a negativa, que está bem já com uma faixa de trabalho. Ele veda óleo, combustíveis e água, todos os fluidos. A poliacrílica vai até 130 graus de temperatura positiva, com vedação de óleo e água, e a nitrílica 100 graus com vedação de óleo e água também. Lembrando que é uma faixa de temperatura, tanto positiva quanto negativa, bem já acima do que é trabalhado o fluido dentro do alojamento, para que o retentor não tenha ressecamento. Bom, agora que nós já vimos no gráfico os fluidos, as temperaturas e as borrachas e como é importante cada um deles, vamos falar sobre a construção, ou melhor dizendo, os tipos de retentores, né? Porque no código Sabó você tem o número, depois as letras, BR, BRAG, por exemplo, esse aqui que eu tenho na mão é um BRG, retentor de borracha, recoberto de borracha na parte externa, vedação auxiliar e mola. Todos que tem B, tem mola, B no começo. R, recoberto de borracha. E G, a vedação auxiliar. Quando for em aço, ele pode ser um BA, que é aço na parte externa, na carcaça. E todas essas letras estão no código da Sabó. Importante destacar que se você não tiver a peça na mão, com o código você consegue ter uma noção de como ela é, o tipo de retentor que você precisa. E tudo isso está no site e no catálogo eletrônico, com toda a legenda de cada uma dessas letras. Mas vamos observar alguns exemplos, porque são mais de 40 tipos. E agora na animação nós temos os básicos. Depois, é claro, tem retentores com movimento axial, retentores com tampa, retentores com duas molas, mas os básicos nós destacamos agora nessa animação e os outros vocês podem acompanhar no catálogo eletrônico ou no site. Vamos ver. Aqui podemos observar na animação que existem vários tipos de retentores e temos alguns tipos básicos. Porém, para maiores informações, acesse o site e o catálogo eletrônico. Agora nós vamos falar sobre um artifício de engenharia que aumenta a vida útil do retentor, lubrificando a borracha, que é o efeito hidrodinâmico. Hidrodinâmico é hidro, fluido, dinâmico e movimento. E isso ocorre na vedação principal do retentor, que ela é lubrificada constantemente a partir do momento que você tenha o eixo girando em movimento, lubrificando com o óleo fluido a vedação principal. Por isso, existem ribes, riscos na vedação, que fazem esse efeito ocorrer no sentido horário, anti-horário ou bidirecional. E é importante destacar que isso já está no projeto da peça. Porém, quando nós colocamos alguma adaptação ou usamos o retentor Sabó em outro equipamento, temos que levar em consideração o sentido de rotação. Os retentores mais antigos são lisos, eles não têm esse efeito hidrodinâmico, aí não tem problema, você pode trabalhar tanto com um sentido quanto o outro. Mas alguns retentores que têm esse efeito hidrodinâmico, você tem que observar se é horário, anti-horário ou bidirecional.
e para isso também conta com uma seta na região das costas, onde você tem a logomarca e o número Sabó. Vamos observar na animação como isso ocorre e na prática como o fluido entra na vedação, lubrifica e retorna, fazendo com que a vida útil do retentor aumente e você tenha um produto com mais confiabilidade. Observe que a vedação chega a ter a lubrificação interna, tanto no sentido horário quanto anti-horário e bidirecional. E o fluido ajuda o retentor a ter uma vida útil prolongada. Porém, temos que tomar cuidado na aplicação do retentor no sentido horário-anti-horário para não inverter os sentidos de rotação. Caso seja invertido, isso vai causar o vazamento. Você pode ter esse efeito nos dois sentidos com o bidirecional. Legal, nós observamos como ocorre o efeito hidrodinâmico nas peças de borracha, no sentido horário, anti-horário ou bidirecional. Só que os retentores em Teflon, esse material PTFE, politetrafluoretileno, que é um material que vem aí nos motores de alta tecnologia, ele também tem um efeito hidrodinâmico. E esse efeito hidrodinâmico ocorre na vedação principal, com os ribs lubrificando também a sua pista e a sua vedação principal, aumentando a vida útil. Vamos ver na animação como isso ocorre. Vamos assistir com o lubrificante em movimento como ocorre esse efeito hidrodinâmico no PTFE. Aqui podemos observar que o fluido vai lubrificar a vedação principal, aumentando a vida útil do retentor, como ocorre nos retentores de borracha. Agora vamos falar de um assunto que é muito importante, a embalagem do retentor. Porque tanta informação, tanta coisa nova que nós falamos, porém, na embalagem tem toda a descrição, aplicação, informação se o retentor é horário, anti-horário, tipo de retentor, material, a borracha que é utilizada na construção da peça. Então, é muito importante guardarmos o retentor dentro da embalagem, não retirar ele e deixar ele exposto tanto à umidade, calor, à poeira, que pode contaminar a vedação principal, a umidade ou o calor, que você pode ter um problema com a borracha de ressecamento ou até oxidação da carcaça. Mantenha sempre o retentor dentro da embalagem. Nós vamos observar a seguir o slide que mostra essas embalagens e com a embalagem blister da Sabó garante a peça até o momento da montagem. Observe as informações da embalagem blister do retentor. Falando mais um pouco de embalagens, é importante destacar que a Sabó não fornece retentores sem embalagem. Ou no blister ou na caixinha de papelão, sempre os retentores são fornecidos embalados com as informações de aplicação e descrição. Por que nós falamos isso? Porque a Sabó, como referência, como marca mundial, tem retentores que são copiados. E essa falsificação, existem algumas dicas básicas para evitar esse problema. Vamos acompanhar agora algumas dicas para você não ter problema com falsificação de retentores. Siga as informações para evitar a falsificação.
Evite comprar peças fora da rede de distribuição ou lojas de autopeça. Não aceite peças oferecidas por pessoas físicas sem nota. Sempre exija a nota fiscal do produto, ela é a sua garantia para qualquer necessidade. Não aceite peças sem embalagem, pois também você pode ter problemas de contaminação do retentor e perda da sua eficiência, conforme já falamos. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí, pessoal, gostaram desse conteúdo? Então curtam, comentem e compartilhem e até o próximo Maxi Conhecimento.